está começando mais um episódio do SaúdeCast SP, o videocast da Secretaria Municipal da Saúde. Hoje eu vou conhecer a Evanilza Borges Alves, supervisora na Supervisão Técnica de Saúde, Cidade Tiradentes. Evanilza, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. Olá, Giovana, obrigada pelo convite. Eu fico honrada de vir aqui representar o território da cidade de Tiradentes. Bom, então vamos começar o nosso bate-papo com o básico. O que é a Supervisão Técnica de Saúde e qual é o papel da STS Cidade de Tiradentes dentro da Rede Municipal de Saúde? Giovana, acho que a sua pergunta é bem legal, porque muitas pessoas elas têm dúvidas ainda no papel do supervisor e da supervisão. A supervisão ela é um braço da secretaria lá no território. São Paulo é uma cidade gigantesca. As secretarias ela precisa desses apoios nesses territórios que são distantes, né? Cidade Tiradentes ela tem mais de 240 mil habitantes. É um território gigante. Então, a secretaria ela teria dificuldades de monitorar, de estar junto da população, de fazer a escuta da população. Então, esse é o papel da supervisão e o papel do supervisor. Inclusive, existe uma portaria de 2022 que ela dispõe ali das atribuições do supervisor nesse território. Que é fazer fiscalização, fazer a escuta da população, estar mais próximo dos serviços. Acho que, basicamente, essa é a função do supervisor e o papel da supervisão. Quais são os principais territórios e equipamentos de saúde que fazem parte dessa região? A cidade de Tiradentes ele é um distrito único, né? Diferente ali dos vizinhos, que tem 3, 4, como São Mateus, lá tem Iguatemi, São Rafael. Cidade de Tiradentes, ela é somente a cidade de Tiradentes, mas é uma cidade, né? É um território que ela foi construída ali na década de 70 e 80, pelo poder público mesmo, para alocar, dar moradia para as pessoas. Só que, assim, ele ficou muito distante do centro, né? Então, é uma cidade, tem uma subprefeitura, tem os serviços de saúde, os equipamentos de saúde, tem hospital, tem unidade básica de saúde, tem CAPES. Ali dentro que a população necessita, pode-se dizer que nós temos o básico. Precisamos evoluir, precisamos melhorar, precisamos. Mas ela tem as unidades básicas de saúde com porta aberta, hospital, serviços de urgência. Então, dentro dos recursos que a secretaria dispõe, a gente se esforça para prover dentro desse território as necessidades da população. É uma região quase 100% SUS dependente, né, Cidade de Tiradentes? 70% é SUS dependente. Ah, é bastante. A Cidade de Tiradentes ela tem essas questões de vulnerabilidade, mas a população, de acordo com os dados, né, lógico que tem as suas variáveis, 70% SUS dependente. E aí tem uma população que tem convênio, 70%, só que o SUS, para todo e qualquer paciente que dele necessitar, mesmo essa população que tem ali uma alternativa, que tem um convênio, que tem a saúde complementar, ela também vai utilizar o SUS. A gente recebe populações do entorno, Ferraz de Vasconcelos, vem a população de São Mateus, vem população de Guaianazes, até de Itaquera. Pelo número de serviços que a gente tem, nós somos o único território que tem um hospital porta aberta. Então, isso faz com que a população migre para lá quando necessite de serviços de urgências. Quais têm sido os principais desafios e prioridades da STS Cidade de Tiradentes? E a supervisão, ela dialoga muito com essa população. Então, dentro dos desafios que nós temos enquanto supervisão, é suprir as necessidades dessa população, é fazer com que os princípios do SUS eles estejam ali respeitados e disponíveis para essa população. Esse é um desafio. Como a STS atua no apoio e na integração entre as unidades de saúde da região? Nós buscamos integrar esses serviços, não só com os nossos equipamentos de saúde, mas também com a rede. Cidade de Tiradentes trabalha muito em rede, com educação, com assistência social. Nós fazemos discussões de caso, nós fazemos matriciamento, nós fazemos eventos em conjunto, trabalhamos muito com educação. Eu preciso conversar com a assistência social para saber como é que eu produzo saúde para esse paciente, que às vezes a necessidade dele é social. Às vezes é moradia, às vezes é uma educação. Eu preciso conversar com a educação para saber quais são as necessidades daquela população que está ali, daquele adolescente, daquela criança que está dentro da sala de aula. A gente já falou um pouco, né, sobre desafios, mas para aprofundar, então,
Quais são os maiores desafios de gerir uma supervisão em uma área com tanta diversidade como Cidade Tiradentes? Essa é a minha primeira gestão de supervisão. Eu vinha de unidade básica de saúde, fui gerente de UBS, fui gerente de CTA, e aí eu fui para coordenadoria, né? Pulei uma etapa, fui para a coordenadoria para fazer interlocução em saúde da pessoa idosa e STIs. E aí, em um dado momento, apareceu uma oportunidade, e aí eu falei assim, eu vou ser supervisora de saúde agora, que eu não tenho isso ainda no meu currículo. A vaga estava em aberto, eu vou para a cidade de Tiradentes. Todo mundo, você vai para a cidade de Tiradentes? Você é da região também? Não sou da região. Na verdade, eu trabalhava mais em São Miguel. A coordenadoria leste também fica em São Miguel. Então, eu fui para a cidade de Tiradentes. Sim, tinha experiência de gestão, eu tenho aprimoramento de gestão do SUS, tenho minha formação. Mas, assim, para ser supervisor, não basta você ser técnico, não basta você ter conhecimento técnico. Mas eu fui muito bem recebida. O desafio não é nem tanto com o território, com o profissional supervisor, de você chegar no território, de você conhecer ali a fragilidade, as vulnerabilidades, e você ter... E, de novo, você ter como sua função, como sua missão, fazer com que ali o SUS ele seja igualitário, equitativo, que ele esteja ali, fazer com que o SUS aconteça efetivamente. Que é isso que é o SUS. Eu sou uma apaixonada pelo SUS, e é isso que é. É você pegar esse sistema de saúde e levar e fazer com que ele realmente aconteça ali na base. E com esse território. Com isso aqui, um território tão grande ainda, tão grande, são 15 quilômetros quadrados. Gente, Cidade Tiradentes é uma cidade. A gente coloca 240 mil, mas pelas ocupações isso vai muito mais. Mas esse é o grande desafio. Eu represento a supervisão, mas a supervisão não sou eu. A supervisão tem 40 pessoas lá, mais ou menos, que fazem gestão, que fiscaliza contrato, que monitora, que faz isso, que faz aquilo. Então, essa parte técnica é fácil. Eu acho que o desafio é você sair a campo. É você botar o pé lá no barro, é você ver com os próprios olhos, é você receber a comunidade, ouvir, olha, isso aqui tá faltando isso aqui, tá faltando isso ali. E aí você vai para casa pensando assim, o que eu posso fazer? Onde que eu posso melhorar? O desafio é meu. O desafio é do profissional. Nos últimos anos, a região passou por melhorias importantes, né, na área da saúde, como, por exemplo, a implantação de equipamentos que foram a UPA Cidade Tiradentes, o Centro de Testagem e Aconselhamento CTA Cidade Tiradentes e o Hospital Municipal Cidade Tiradentes também recebeu novos leitos. Como essas iniciativas têm beneficiado os moradores da região? A questão da distância dos outros territórios, então, quando você tem um equipamento de saúde ali, um hospital, então você reduz o tempo de cura, o deslocamento do paciente. Isso tem um impacto muito significativo. Se eu precisar passar por uma internação, uma cirurgia, um centro cirúrgico, isso é muito importante. A gente sabe que as iniciativas elas devem ser maiores na atenção primária, mas se você não tem, quando o paciente precisa, um hospital ali à disposição, quando você não tem o leito, isso agrava mais ainda o quadro do paciente, quando ele precisa se deslocar, quando ele precisa peregrinar. Então, o hospital ele é um ganho, sim, a população abraça o hospital, briga pelo hospital, por ampliações, por isso, tem um conselho gestor muito atuante, quase que diariamente eles estão no hospital, isso aqui precisa ser desse jeito, precisa ser daquele. Então, o hospital é um ganho, não só para a cidade de Tiradentes, para todo o entorno. Do CTA, o Centro de Testagem e Aconselhamento em STIs, ele ficava, a gente falava que era em cima do morro, bem distante do centro. Então, quando a gente traz esse CTA, esse Centro de Testagem, e você coloca ali próximo do terminal de ônibus, e aí, depois dessa mudança de endereço, que foi as instalações, assim, excelentes, e aí você também traz o incremento do RH, com um médico, com um infectologista, com um psicólogo, com assistente social, é um ganho gigantesco para o território. Hoje, uma pessoa que vai no CTA Tiradentes, e ele faz uma testagem, sai com um resultado positivo, ele já sai dali com a medicação para 30 dias. Antes a gente fazia testagem e a gente precisava direcionar esse paciente para São Mateus. Teria que pegar um ônibus, fazer todo aquele deslocamento. Isso também trazia, aumentava É muito o fácil abandono. a pessoa largar, isso que eu ia falar. Só do trabalho que ela vai ter que ter de chegar já é pior, né?
Então, foi um ganho gigantesco para a cidade de Tiradentes, além do CTA e do hospital, do aumento de leitos, da UPA. A UPA também, ela é um equipamento que todo o entorno utiliza, muito dinâmico. É um equipamento que hoje é essencial para esses territórios que têm grandes populações. É mais uma urgência e emergência, né? Porque o hospital já é porta aberta e ainda ter uma UPA já ajuda Nós mais temos ainda, né? um pronto atendimento, que é a menina dos olhos da população de cidade de Tiradentes. É um dos primeiros equipamentos de saúde que foi implantado lá. E, assim, eles também cuidam com muito carinho do PA Glória. Se não falar do PA Glória e qualquer coisa relacionada, eles... e o PA Glória. Foi um dos primeiros equipamentos, então eles têm mesmo amor por esse serviço. Nós implantamos também um programa de acompanhamento de idosos em janeiro de 2024. É um serviço importante. A população da cidade de Tiradentes também passa por esse processo de envelhecimento, embora muita gente acha que lá é mais uma população mais jovem, trabalhadora. Não, nós temos idosos. E aí esse programa de acompanhamento, ele vem dar um reforço, porque nós temos idosos também que moram sozinhos, pessoas que têm dificuldades. Se você tem um idoso ali em situação de vulnerabilidade, que a família também não consegue acompanhar sozinha, o programa de acompanhamento de idosos. Porque às vezes a família também trabalha, né? E às vezes a família precisa de apoio. Não é que a família não queira cuidar. Sim, às vezes não tem o que fazer, né? Precisa trabalhar o dia inteiro, e aí faz como, né? Quais projetos ou iniciativas recentes da STS da Tiradentes você destacaria como exemplos de boas práticas em saúde pública? Eu poderia falar de várias, que cidade de Tiradentes que tem, ela costuma ser piloto até para algumas ações. Aí você, nas reuniões intersetoriais, tem programas da Unicef, tem muita coisa acontecendo. Nós fizemos, que foi o Amamenta Tiradentes. Esse movimento da amamentação é no mundo inteiro, mas na leste acontece uma coisa que é só na leste. Então, na leste existe a gincana da amamentação. De 1 a 7 de agosto é a semana da amamentação mundialmente. Então, em maio, a gente começa na leste a desenvolver essas ações nas unidades básicas de saúde. Dentro dessas ações, nós temos a gincana, que é a gincana da leste. Então, nessa gincana, eles têm que fazer diversas ações, reduzir o uso de bicos, de mamadeira, de chupeta, mas eles têm um passo a passo que faz com que todo o território se movimente o ano inteiro com ações voltadas para a amamentação. Por que a amamentação é tão importante? E a gente tem que falar sobre a amamentação o tempo todo para mulheres que podem amamentar. Nem toda mulher consegue amamentar. Mas é um alimento barato, não tem já vem na temperatura certa, livre de poluição, não gera resíduo, pensando em meio ambiente. Você tem indivíduos mais saudáveis, você tem estudos que dizem, inclusive, que você tem um QI mais alto quando você amamenta. Então, a gente fomenta a amamentação. Então, elas pegam todo esse movimento, começa no grupo da gestante. Depois, a mulher, quando ela, depois do parto, ela também continua no grupo, porque a gente precisa garantir a amamentação exclusiva nos 6 meses. Dentro dessa gincana, ainda tem os amigos do peito. Idoso, amigo do peito. Então, o idoso adota a gestante. O grupo de idosos, eles confeccionam coisas para essas gestantes. E aí você tem grupos intergeracionais, que também que é preconizado lá pela Organização Mundial de Saúde, que você tem ações para o desenvolvimento saudável. E dentro do desenvolvimento do envelhecimento saudável, você tem os grupos intergeracionais. Então, as idosas que estavam lá no grupo de idosos, assim, meio paradinho, e aí você agora vai fazer parte do grupo de gestante. Então, você traz memórias. Então, você tem troca, gera uma tem interação, escuta, né? Tem interação. Então, isso tem um peso muito grande. Você pode pensar ali em idosos, a questão da saúde mental, da depressão que você tem ali, apoio, mulheres que um dia foram mães, que isso vai se perdendo quando a gente traz a questão da maternidade para mais mecanizada, mais hospitalar. No passado, eram as mulheres que se apoiavam, alguém vai dar à luz, as mulheres vinham de longe. Então, tem esse resgate ali no território. E deixa de ser
o grupo de gestante pelo grupo de gestante, o incentivo à amamentação pelo incentivo à amamentação. Mas eu tenho o território o ano todo nessa gincana, se movimentando, ali competindo. Então, eu acho que... É importante até para criar uma rede de apoio ali entre as pessoas, porque você não sabe a realidade de cada um, né? Nem todo mundo pode ter um familiar próximo, alguém assim, né? E elas, no Amamenta Tiradentes, tinham mais ou menos umas 10 mulheres. E aí, daqui a pouco, elas estavam se abraçando e chorando. Ai, que e aí, eu falei, olha, sua história é parecida com a minha. E tinha uma gestante, uma imigrante, que a gente traz para o grupo. Então, eu acho que não é uma potência, não é de Cidade Tiradentes, é da Leste, e movimenta todo o território em prol da amamentação. A redução da mortalidade infantil. 2017, a gente tinha um coeficiente de 15, 2021 em 12 e 2024 em 8. Então, essas ações, elas são, de imediato, você não vai ver, mas a longo prazo... Você vê como vai diminuindo, ela vai reduzindo, ela vai reduzindo. Cidade Tiradentes, no mapa de desigualdade social de 2010, ela tinha a média morte ao morrer de 58 anos. Na última edição, acho que 2024, ele já vai para 62. Olha que então, legal. Ao longo, essas ações de saúde, ao longo, não é relacionado à amamentação, mas assim, é uma sequência, ao longo do tempo você vai vendo o efeito dessas ações de saúde dentro do território. Bom, e para finalizar, nossa última pergunta, a atenção básica é a porta de entrada do SUS. Como a STS Cidade Tiradentes tem fortalecido esse nível de atenção? Matriciamento, a integração dos serviços. Quando a gente faz na sua parte técnica, é nosso papel fazer a fiscalização, garantir que os profissionais estejam lá realmente lá na ponta, que as diretrizes da secretaria elas estejam sendo cumpridas, né? Eu falo muito isso nas reuniões com os gerentes, com os técnicos. Nada é da nossa cabeça. Tudo que tem essas ações profissionais, eles estudaram, eles se debruçaram, eles viram que essa é a melhor forma da gente trabalhar e que vai ter esse resultado. Então, a gente precisa fazer com que as diretrizes elas sejam cumpridas. A gente precisa fazer a escuta da população para ver se essas ações elas estão tendo resultado, a qualidade. Nós trabalhamos muito em conjunto com o Conselho Gestor. Na verdade, eles trabalham muito em conjunto com a gente, porque está sempre ali, cobrando, participando, quero saber. Então, a gente atua no sentido de garantir que as diretrizes elas estejam realmente sendo cumpridas. E aí, a parte técnica da supervisão. Alguém está monitorando os dados lá da mortalidade infantil, alguém está monitorando se todas as consultas, as metas, elas foram cumpridas. Então, a gente garante dessa forma e trabalhando também integrado com os outros serviços, as outras secretarias e também com a população. Evanilza, então a gente chegou ao final agora da nossa entrevista. Muito obrigada pela sua participação. Se você quiser deixar um recado para os trabalhadores, para a população de Cidade Tiradentes, fica à vontade. Obrigada, Giovana. Para os trabalhadores, eles são os protagonistas. Eu sou só a representante da supervisão, mas quem faz a saúde acontecer, quem faz o SUS acontecer, são os trabalhadores que estão lá na ponta. Então, eles são responsáveis pelos avanços que nós temos. Para a população de Cidade Tiradentes, eu vou lembrar do discurso do grande sanitarista Sérgio Arouca, que fez lá na Conferência Nacional de Saúde em 86, né? Quando ele diz que o SUS não é estático. O SUS está em constante movimento, em constante construção, mais ou menos isso. E para que essa construção ela aconteça, nós precisamos do movimento das evoluções que estão acontecendo ali no território, no país, como um todo. Então, a gente precisa fazer com que esse SUS ele acompanhe as mudanças tecnológicas que estão acontecendo. Nós passamos por uma pandemia, nós passamos por uma dengue aí avassaladora, então a gente precisa estar sempre reconstruindo, a gente precisa estar sempre ali trazendo coisas, fomentando esse SUS para que ele cumpra com seu papel. Precisa ter equidade, ele precisa ser universal, ele precisa cumprir o papel que aqueles que vieram antes de nós lutaram e brigaram para que ele acontecesse. É isso. E muito obrigada a você que assistiu até aqui. Curta, comente e compartilhe.